Você já parou para pensar como seria o Brasil sem o INSS? Imagine milhões de pessoas envelhecendo, adoecendo ou se acidentando sem ter para onde recorrer, dependendo unicamente da ajuda de familiares ou da caridade. Parece distante, quase impensável, mas essa era a realidade antes da criação do sistema de seguridade social que conhecemos hoje. O Instituto Nacional do Seguro Social não é apenas uma instituição burocrática, é um dos pilares invisíveis que sustentam a vida de milhões de brasileiros todos os meses. Mas será que ele está preparado para o futuro? A história do INSS começa antes mesmo de ele existir com esse nome. Voltemos ao início do século XX, quando o Brasil ainda engatinhava na industrialização. Trabalhadores enfrentavam jornadas longas, salários baixos e quase nenhuma proteção em caso de acidentes ou doenças. Foi nesse cenário que surgiram as caixas de aposentadorias e pensões, ligadas a categorias profissionais específicas. Eram iniciativas pequenas, fragmentadas, que atendiam grupos como ferroviários, marítimos ou servidores públicos. Com o passar das décadas, a pressão por unificação e ampliação cresceu. Afinal, como sustentar um país em transformação, onde a vida nas cidades se acelerava e a expectativa de vida aumentava? A virada decisiva veio em 1960, quando as diferentes caixas foram reunidas no que passou a ser o Instituto Nacional de Previdência Social. Mais tarde, em 1990, o INPS se fundiu ao IAPAS, dando origem ao atual INSS. Foi a partir daí que a Previdência Social, como conhecemos hoje, ganhou corpo e se consolidou como um direito de todos os trabalhadores formais. Uma engrenagem gigantesca que todos os meses recolhe contribuições, administra recursos e paga benefícios que mantêm a dignidade de aposentados, pensionistas e segurados. Mas o que poucos sabem é que essa engrenagem nunca parou de ser testada. O Brasil é um dos países mais desafiadores do mundo em termos de previdência. A cada ano, milhões entram no mercado de trabalho, enquanto outros milhões envelhecem e pedem aposentadoria. E essa balança precisa estar sempre equilibrada. Em 1980, a expectativa de vida no Brasil era de 62 anos. Hoje já ultrapassa os 76 e continua crescendo. Isso significa mais tempo recebendo benefícios e, muitas vezes, menos tempo contribuindo, já que o mercado de trabalho informal ainda atinge quase 40% da população ocupada. E aqui surge a grande questão: será que o INSS consegue sustentar esse peso? Especialistas apontam que o Brasil vive um fenômeno conhecido como bônus demográfico, uma fase em que ainda há mais pessoas em idade ativa do que idosos. Só que essa janela está se fechando rapidamente. Estimativas da ONU indicam que em 2040 o Brasil terá mais idosos do que crianças. Isso não é apenas uma estatística, é uma bomba relógio social e econômica. Para cada aposentado, haverá cada vez menos trabalhadores contribuindo. A reforma da Previdência de 2019 foi uma tentativa de desacelerar essa bomba. Regras como a idade mínima, mudanças nas regras de cálculo e no tempo de contribuição foram medidas impopulares, mas vistas como inevitáveis. Ainda assim, muitos especialistas alertam: não basta reformar, é preciso reinventar. Porque ao mesmo tempo em que o sistema tenta equilibrar as contas, enfrenta problemas práticos que afetam diretamente o cidadão. Quem nunca ouviu falar de filas intermináveis do INSS? Pedidos de aposentadoria que demoram meses, às vezes anos, para serem analisados. Benefícios negados por falhas no sistema, perícias médicas atrasadas, servidores sobrecarregados. A digitalização trouxe avanços, como o aplicativo Meu INSS, mas também abriu um novo campo de exclusão. Milhões de idosos que não dominam a tecnologia ficaram perdidos no meio do caminho. O futuro do INSS, portanto, não é apenas uma questão matemática, de números e tabelas. É também uma questão humana. Como equilibrar o avanço tecnológico com a inclusão? Como garantir que um agricultor no interior do Piauí tenha o mesmo acesso a seus direitos que um bancário em São Paulo? E mais, será que a própria ideia de previdência baseada no modelo tradicional faz sentido em um mundo em transformação? O trabalho formal com carteira assinada,
que é a base de arrecadação do INSS, vem encolhendo. Crescem os autônomos, os microempreendedores, os trabalhadores de aplicativos. Muitos não contribuem regularmente e isso abre uma lacuna que se transformará em um problema social gigantesco nas próximas décadas. Há quem defenda novos modelos de seguridade, renda básica universal, fundos de capitalização individual, parcerias com a iniciativa privada, mas toda mudança traz riscos. O que aconteceria se o Brasil migrasse para um sistema em que cada um cuida de sua própria poupança previdenciária? Quem garantiria a sobrevivência daqueles que, por doença, desemprego ou informalidade, não conseguiram contribuir o suficiente? E é nesse dilema que se encontra o INSS, entre o passado que consolidou direitos e o futuro incerto que exige inovação. Não é exagero dizer que, sem soluções criativas e sustentáveis, o Brasil pode enfrentar uma crise social de proporções inéditas. Basta olhar para exemplos internacionais. O Japão, que envelheceu antes de enriquecer, hoje enfrenta um colapso previdenciário, com aposentadorias cada vez mais enxutas e jovens sobrecarregados. A Alemanha, apesar de ser uma potência econômica, já discute aumentar ainda mais a idade mínima de aposentadoria para 69 anos. Será que o Brasil, com suas desigualdades históricas e seu sistema de saúde pressionado, conseguirá evitar esse destino? Apesar dos desafios, o INSS continua sendo, para milhões de brasileiros, a diferença entre viver com dignidade ou na miséria. Para a senhora que trabalhou décadas como doméstica, o benefício recebido todo mês é a segurança de colocar comida na mesa. Para o jovem que sofre um acidente de trabalho, o auxílio-doença pode ser a única chance de recomeçar. E é justamente essa dimensão humana que nos lembra por que o sistema é tão vital. O futuro dependerá de escolhas coletivas. Continuar empurrando o problema para frente, esperando que a próxima geração resolva, pode ser fatal. Mas encarar de frente a questão, investindo em tecnologia inclusiva, combatendo a informalidade, repensando as regras e, acima de tudo, valorizando a dignidade humana, pode transformar o INSS em um exemplo de reinvenção. No fim, a pergunta que ecoa é simples e poderosa. O INSS será capaz de se reinventar antes que seja tarde demais. Cabe a cada um de nós acompanhar, cobrar e participar desse debate. Porque o futuro do INSS não é apenas uma questão de governo ou de economia. É uma questão de vida, de cuidado e de respeito com milhões de brasileiros que, no fundo, somos nós mesmos amanhã. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar este vídeo e deixar nos comentários a sua opinião ou dúvida. Isso ajuda muito a continuar trazendo reflexões importantes como essa.